Hoje eu quero te falar sobre como identificar o objetivo do texto, o que o autor de fato quer dizer com aquele texto, e isso com uma técnica muito simples, apenas identificando uma coisinha no texto, ok? E a aplicação de hoje, detalhe, eu vou falar sobre algo porque é justamente o foco desse texto. Na aplicação, eu vou falar de algo que não é falado mais hoje em dia nas nossas igrejas. Se você quer saber sobre isso, bora pro vídeo. Pois bem, nós estamos aqui no projeto 183, são 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 84, nós temos o Salmo 79. Eu separei ele aqui na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, ok? Antes de irmos para o Salmo, para o texto, eu quero te dizer uma coisa. Nós temos a jornada do despertamento bíblico, que começará na segunda-feira que vem. Serão 3 dias intensos de aprendizado que eu estou preparando para você, realmente para despertar você de forma muito prática nas Escrituras Sagradas. Então, eu quero falar sobre isso com você nessa jornada, 100% gratuito, 100% bíblico e 100% online. Então não perde tempo, se cadastre para essa jornada, é gratuita. É só você clicar no link que está aqui embaixo, se você está no YouTube, se você está no Instagram, é só ir lá no link da bio. Assim que você confirmar o seu cadastro no e-mail, você vai receber um e-book que eu fiz, que eu preparei com todo carinho sobre leitura bíblica. É um e-book extremamente prático, são 58 páginas assim, que você lê num tapa, realmente muito rápido de ler, porque eu fiz questão de fazer tudo muito prático, tá bom? Então, bora lá para o nosso vídeo. O texto diz assim, a palavra de Deus, Salmo 79. Ó Deus, os pagãos invadiram a tua terra. Profanaram o teu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçoam de nós. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Deus, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam. Pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Verso 9. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. Por que deixar que as outras nações perguntem, onde está o Deus de vocês? Ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros e com o teu grande poder, livra os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelha do teu rebanho, nós e os nossos descendentes, te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir. Uau, que texto! Super intenso esse texto. E nós vamos falar sobre identificar o foco do texto. E essa é uma técnica que eu já ensinei em alguns outros momentos, mas eu quero tornar a falar dela porque ela ajuda demais. É só a gente parar, olhar algumas coisas no texto. Geralmente, os textos terão isso. E aí a gente vai perceber o foco do texto, que é
perceber palavras ou termos, tá? Ou até mesmo expressões que indicam uma ideia específica e se repetem no texto. A ideia é perceber aquilo que se repete no texto, né? Essas palavras, termos, expressões, não precisa ser uma palavra específica, mas às vezes uma palavra que tem um correlato ou que tem alguma palavra ali, alguma expressão que dá a ideia daquele termo também, e aí a gente identifica isso para perceber o que está no texto. E eu não sei se você já percebeu quando nós fizemos a primeira leitura do texto, mas o grande foco, o grande objetivo desse texto, né, o salmista Asaf aqui está falando com Deus sobre alguma coisa que aconteceu com ele, sobre as nações terem vindo e terem destruído, derramado sangue de todo o povo, tudo isso que ele fala aqui no texto, né, de forma bem vívida, inclusive, né? Olha só esse termo aqui. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. Olha que forte isso, né? Quando a gente lê um versículo desse, a imagem que vem à nossa mente é a cidade devastada, corpos por todo lado, sangue realmente por todo o chão da cidade. É isso que a gente percebe, ou seja, foi algo terrível o que fizeram com o povo de Israel nesse momento. E aí, ele parte então para o que é o foco desse texto. Olha só. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? E você vai perceber que esta palavrinha, ou esse termo, ou esta ideia da ira de Deus vai aparecer várias vezes nesse texto. Em apenas uma leitura, na minha primeira leitura, eu já percebi isso porque é muito evidente. Olha só, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira, novamente, continuará a queimar como fogo? Nós podemos até colocar aqui, né? Queimar como fogo, a ideia da forma como a ira de Deus, né, aparece. Ó Deus, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos... Aqui, ó. É um termo correlato. O castigo é relacionado, está correlacionado à ira de Deus. Não nos castigues por causa dos nossos pecados. Dos pecados dos nossos antepassados, né? Ele continua. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra. Salva-nos e esquece os nossos pecados. Por que deixar que as outras nações perguntem, onde está o Deus de vocês? Ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros, e com teu grande poder livra os que estão, olha só, condenados. Vamos colocar o à morte aqui também, né? Condenados à morte. Também uma ideia de ira, de castigo. Ó Senhor, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então veja, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 8 vezes aparecem termos correlatos a essa ideia da ira de Deus. E de fato, aqui no texto nós percebemos a ira de Deus contra, em primeiro lugar, contra o pecado, independente de quem for, né? E aqui no caso, o salmista está dizendo que Deus está naquele momento julgando o próprio povo, né, por causa dos pecados do povo, certo? Deus está castigando, né, o povo por causa dos seus pecados, eles estão sofrendo consequências por causa dos seus pecados, e depois também ele fala da ira para com as nações e os povos que rejeitam a Deus. Olha aqui, os castigos, né? O castigo sobre aqueles que têm derramado o sangue dos servos de Deus. Senhor, castiga outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então veja, nós percebemos que todo o tema
do texto é a ira de Deus. É de fato o castigo de Deus contra o pecado e contra o pecador, de fato, né? Então veja, a ira de Deus se manifestará contra o pecador. A ira de Deus será derramada sobre o pecador. O pecador receberá sim essa ira de Deus. E é claro, como diz aqui no texto, olha, Senhor, derrama sobre eles esta ira, castiga eles, e nós te louvaremos, nós, os teus servos, te louvaremos, cantaremos hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. Para nós cristãos hoje, e aqui eu entro na nossa aplicação, nós precisamos entender que Deus está irado contra o pecado. Deus está irado não só contra o pecado, porque não tem como ter ira contra algo abstrato, mas Deus está irado contra o pecador. Aquele que permanece em pecado, aquele que permanece na vida de pecado, aquele que não quer a reconciliação que Deus oferece por meio de Cristo. Aquele que não está em Cristo sofrerá sim o justo juízo de Deus. A ira de Deus será derramada sobre ele, e essa ira é de fato o inferno. Pois é, algo que faz tempo que talvez você não ouça. Algo que faz tempo que talvez não seja pregado na igreja ou no lugar onde você vai para ouvir as mensagens. Ou no canal que você assiste. Pois é. A ira de Deus, ela é um fato. Deus está irado contra o pecador. E ele está irado justamente porque ele ama a santidade. Porque ele ama os justos. Então ele se ira contra aquele que está em plena rebeldia contra ele. E essa ira será consumada finalmente futuramente, né, no inferno, na condenação eterna. Então você que está me ouvindo neste dia, você que está me ouvindo nesse momento, avalie sua vida e entregue-se a Cristo. Entregue a sua vida por completo a Cristo, para que você não sofra esta ira condenatória de Deus, esta ira final de Deus, e isso será eterno, eternamente. Que nós estejamos, que você esteja aqui, ó. Nós que somos o teu povo, quem é povo de Deus, quem é filho de Deus? Todo aquele que crê em Cristo Jesus. Nós que somos o teu povo, que somos ovelha do teu rebanho, nós e os nossos descendentes, te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje, aqui, presentemente, na terra e nos tempos que estão por vir, ou seja, na eternidade futura, quando para sempre viveremos com Ele eternamente. Amém? Pois bem, esse é o nosso vídeo. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a você que respondeu a nossa pesquisa. Uau! Recebi cada palavra maravilhosa de incentivo e também recebi várias sugestões para o nosso desafio SMB, né, que é o curso que eu produzo, que eu devo lançar aí no final desse mês, né, uma nova turma. E, puxa, muito obrigado mesmo por cada sugestão para o curso, tá bom? Eu vou procurar fazer e aplicar cada uma delas que estiver ao meu alcance, tá bom? E você, caso você não tenha respondido ainda essa pesquisa, né, não leva mais do que 2 minutos, não leva mais do que 2 minutos. É super rápida e super simples essa pesquisa, né? E você vai me ajudar demais com aquilo que você colocar ali de sugestão, de reclamação, de elogio, enfim, você vai ajudar demais o projeto a fazer sempre o melhor para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Clica aí embaixo, se inscreve para a jornada e também clica aí embaixo para poder fazer a pesquisa, responder a pesquisa. Deus te abençoe e até a próxima.